Saudações terapêuticas, eu me chamo Robson Batista, terapeuta holístico, e nós estamos aqui nesse vídeo para você, cliente, aluno, estudante de terapia holística aqui da Associação Alefbet. Vamos falar um pouco rapidamente sobre as 4 práticas médicas ou as 4 classes em que está classificado a atuação da medicina no mundo. A primeira que eu quero trazer para vocês rapidamente é sobre a prática homeopata. Eu estou com um pequeno artigo aqui, eu vou comentando com vocês, e esse vídeo vai para o nosso canal Alefbet, fica disponível para você que é aluno de terapia holística aqui, e você que é cliente, que quer conhecer um pouco mais sobre esses assuntos. Vem comigo. Os 4 sistemas de prática médica que nós temos aqui para trazer para vocês nesse pequeno artigo, rapidamente, é a homeopatia, alopatia, osteopatia e naturopatia. Já adiantando para você que dentro de algumas práticas holísticas nós trabalhamos naturopatia. O holismo está muito bem representado dentro dessa prática médica naturopata, mas de certa forma nós também abrangemos um pouco mais, estamos também atuando na prática osteopática, porque nós temos terapias, práticas terapêuticas. Eu vou dar exemplo de uma que se enquadra muito na visão holística da prática medicinal, a própria acupuntura e a própria fisioterapia, mesmo vindo de uma visão tradicional médica e de uma formação médica, o fisioterapeuta é um terapeuta. E ele tem uma visão voltada para o todo. Ele vai levar em consideração a vida daquele paciente, desde a sua atividade diária, o seu sono, a sua alimentação, qual é o tipo de trabalho e profissão que aquela pessoa exerce, né? O nível de tempo exposto ao sol, o nível de tempo exposto ao trabalho, quantas horas aquela pessoa gasta por dia descansando, o tipo de cama que essa pessoa vai dormir, a postura para sentar e outras coisas mais. Então, a prática holística ela avança um pouco, ela não fica só restrita à naturopatia, que é uma das práticas que nós vamos trazer para vocês aqui. Então, fala rapidamente sobre homeopatia, alopatia, osteopatia e naturopatia. Na homeopatia nós temos um princípio conhecido que é a lei dos similares, tá? Eu vou ler aqui rapidinho para vocês nesse vídeo. A homeopatia. O princípio subjacente deste sistema é conhecido como a lei de similares, onde a pessoa, paradoxalmente, usa a própria doença ou algo similar à doença como cura. Esse princípio, há muito conhecido da humanidade, encontra sua expressão explícita no idioma hebraico dos sábios, cura por meio de igual por igual. Então, a homeopatia tem um princípio muito interessante. Eu sempre gosto de dar um exemplo. Eu vou dar para vocês já o exemplo do soro antiofídico, tá? Além disso, nossos sábios ensinam que este é o método empregado pelo próprio Deus, que cura ou suaviza a amargura com amargura. Aqui nós temos um princípio muito antigo e poderoso dentro da nossa cultura hebraica, que mostra que muitas vezes o tratamento psicológico ele também pode ser pautado em cima de uma realidade, ou seja, vamos para a visão mais psicanalítica do que psicologia, porque a visão psicológica vai mais para uma síntese da coisa. Vamos para uma visão mais analítica. Às vezes eu tenho que ensinar a pessoa a lidar com o medo, colocando ela para enfrentar o medo. Ou tirando coisas dentro do próprio medo da pessoa e trazendo para que a pessoa possa ter a compreensão. Eu sempre digo o seguinte, independente do estado de doença, de depressão e de tristeza, quando há compreensão, há júbilo. A pessoa muitas vezes é curada quando há compreensão do que está acontecendo. Essa compreensão gera o fortalecimento do ego, que a gente chama de eu, que é a autonomia da pessoa para o enfrentamento. Vamos lá. Igual por igual implica que a cura está dentro da própria doença. A doença é meramente uma casca estranha ou uma casca de mal, ocultando dentro de si uma partícula do bem. Esse discernimento divinamente inspirado na natureza da realidade em geral é particularmente na relação com a condição humana correspondente à sabedoria incorporada no ponto da letra hebraica Yud. Então, o que o Yud nos traz no hebraico dentro da visão homeopática para a gente aprender um pouco aqui sobre terapia holística com a visão da cultura hebraica? A cobra, quando ela pica alguém, quando alguém é picado por uma cobra, o que vai acontecer? Ou mordido, né, como você queira. É necessário que o próprio veneno seja usado para elaborar o soro antiofídico. Então aqui nós temos um princípio homeopata. Nós temos vários tratamentos de autoinfusão e outras coisas mais.
em que se usa o próprio sangue para novamente injetar o sangue na corrente sanguínea da pessoa e outros mais. Mas uma coisa importante sobre a homeopatia, nós guardarmos a lei dos similares no sentido de pequenas gotas. Geralmente um tratamento homeopata ele é mais suave, ele é mais leve. E há a ideia de conta-gotas, né? A homeopatia usa medicamentos em pequenas quantidades. Isso é muito importante guardar essa informação. Ele não causa um enfrentamento muito brusco, como é o caso da alopatia. Não é enfrentando a doença cara a cara, é percebendo qual é o motivador dessa doença e procurando, de repente, na própria motivação da doença, a própria cura da doença. Fica aqui, então, essa suma para vocês sobre a homeopatia. E vamos para a próxima prática médica, que é a alopatia. Alopatia, estranho. Algo que é estranho ao corpo, trazido para dentro do corpo para enfrentar cara a cara este mal. Então vamos ler um pouco sobre alopatia. A alopatia representa bem a medicina convencional. Esse sistema baseia-se na lógica e razão que dita que a maneira de lutar contra a doença é usando uma força oposta que confronta a moléstia cara a cara. Então sempre que a gente falar homeopatia, que é a anterior abordada, vocês guardem a lei dos similares. Igual para igual. Sempre que a gente falar em alopatia, vocês guardem a informação cara a cara. Enfrentamento brusco da doença, cara a cara. Tá bom? Que aí vocês vão guardar essas informações e não vai esquecer. A inteligência humana, então, age empregando métodos científicos para extrair da natureza produtos químicos cujas propriedades deverão agir contra os sintomas de uma determinada moléstia. O estado doentio inicial do paciente é considerado como dado, que deve ser oposto com produtos feitos pelo homem que possuem uma natureza oposta àquela doença. Sempre a lei dos opostos, tá? A hipótese de que um determinado estado inicial é incorreto, doente, é que se deve ser corrigido por uma linha de raciocínio oposta conforme expresso pela frase talmúdica. O próprio oposto faz mais sentido. Estou usando aqui uma frase talmúdica do Talmud, um livro de sabedoria judaica. Então, muitas vezes, para atuar em algumas doenças, é usado esse princípio talmúdico também dentro da terapia holística hebraica. O próprio oposto faz mais sentido tratar a doença do que o igual. É uma outra visão. A prática médica convencional está baseada no padrão geral de lógica e raciocínio inato à mente humana, em contraste com o discernimento divinamente inspirado, que na cultura hebraica corresponde ao primeiro rei da letra de Deus. Nós estamos aqui até brincando um pouco com a semântica das letras hebraicas. O Yud representa a homeopatia, o Rei representa a alopatia, aí nós vamos pegar o Vav representando a osteopatia, e tem tudo a ver, porque o Vav simboliza o homem e a coluna é o centro da vida do homem. E nós temos um outro Rei, uma outra letra Rei, representando então a naturopatia. Veja que são 4 letras que formam o nome de Deus. Eu até citei em uma aula anterior para os nossos alunos sobre a teoria de Fibonacci, né? A ideia do design perfeito, que traz um pouco sobre essa ideia de 4 números que se repetem na cadeia sanguínea ou no DNA do homem. Que números são esses, Robson? 10, 5, 6, 5. É um número que mais se repete no carimbo, no DNA humano, no código genético humano. E esse 10, 5, 6, 5, se você traduz para a língua hebraica, você tem letras e números. O 10 é Yud, o 5 é Rei, o 6 é Vav e o 5 é Rei. Então Yud, Kei, Vav, Kei, Yud, Rei, Vav, Rei. Que é justamente essas 4 letras que eu estou usando para ensinar sobre prática médica aqui neste áudio e neste vídeo. Vamos lá. Falamos de homeopatia, a lei dos similares, alopatia, a lei do enfrentamento cara a cara, a lei dos opostos. Vamos falar um pouco sobre osteopatia, que lembra osso, tá? Vamos lá. Osteopatia, e aí nós temos uma palavra para lembrar um pouco sobre a prática terapêutica dentro da osteopatia, quiroprática. Segundo esse sistema, o corpo é retificado sem qualquer intervenção médica, mas somente pelas mãos do médico, realinhando o corpo ao seu estado adequado, incluindo tratamentos como a acupuntura, a compressão. A osteopatia trata os músculos, o sistema fisiológico que corresponde à esfera de Tiferet. Então, essa ideia da osteopatia está bem representada na região do tórax, tá? E ainda mais profundo, penetra o sistema nervoso, tratando também a medula espinhal. Para a gente encerrar aqui, vamos falar um pouco sobre naturopatia. Eu já falei sobre homeopatia, lei de similares, alopatia, lei dos opostos, osteopatia, prática para alinhamento do corpo sem intervenção de remédio, só com a mão do profissional, a mão do terapeuta.
E aí entra a massoterapia de forma magnífica. E agora, para encerrar, naturopatia. O que ela quer dizer? É um sistema de cura por meio de ervas e outras fontes extraídas diretamente da natureza. Reflete a crença de que Deus, o Criador, com toda a certeza, forneceu uma cura em sua criação da própria natureza. Antes que fizesse a doença possível, Deus já deu uma cura para cada doença. E elas estão na natureza, é só procurar. Assim, deve haver algo em nosso mundo que possa servir como uma cura natural, algo que não requer manipulação humana para alterar seu estado. Esse sentido, que reflete uma profunda apreciação do grande potencial latente na Terra, recebe uma alusão no versículo do Salmo que declara que a verdade brotará da terra. Verdade, na tradição hebraica, é o supremo poder de cura, implicando até mesmo a ressurreição de pessoas que estão praticamente dadas como mortas. E aqui é uma outra pauta. Além disso, a eficácia do método da cura natural em um ser humano é sugerido por muitos outros versículos da própria Bíblia, como o próprio livro de Deuteronômio. O ser humano é como uma árvore no campo. E eu já ensinei sobre isso aqui em outro vídeo. Implicando a nossa conexão essencial com a natureza e o poder da natureza curando as nossas enfermidades. Muito bem. Então, homeopatia, lei dos similares. Alopatia, combater a doença cara a cara. Osteopatia, endireitar o corpo sem intervenção de remédios com a mão de um profissional. E naturopatia, resumindo aqui, extraindo todos os recursos de cura necessários da natureza. Eu gosto muito de ser terapeuta holístico, porque a palavra holo significa o todo. Então, o tempo inteiro eu estou estudando várias ciências, várias matérias, várias pesquisas. Fico de olho em vários profissionais de saúde para que eu possa estar estabelecendo essa relação entre as partes e aí sim ter uma visão do todo. Mas já no finalzinho dessa pequena abordagem terapêutica das 4 práticas médicas, baseado na cultura hebraica, na letra YHVH, que é as letras que representam o nome de Deus. Em cima das letras que representam o nome de Deus, eu trouxe 4 práticas médicas universais. A homeo, alo, osteo e nato. Então, 4 práticas medicinais. Enquanto terapeuta holístico, eu sempre aprendi e tenho aprendido que tudo começa na minha mente, nos meus neurônios. Então, a saúde parte do neuro, psico, imuno, endócrino, fisiológico. Eu tenho vários sistemas aí interligados, funcionando de maneira interligada. Se aqui no meu sistema neuro, na minha parte neural, tiver um problema, vai afetar a minha parte de estrutura psíquica, vai afetar a minha parte de estrutura imuno, vai afetar o endócrino, vai afetar o fisiológico. Então, não tem como você desmembrar, desvincular as partes. Você tem que interrelacionar, tem que intercambiar, tem que haver uma comunicação. Isso nós também chamamos de psicossomática, que é os sintomas que começam muitas vezes numa mente que precisa de um ajuste. E eu tenho dito aqui, o cérebro é uma máquina perfeita. Se alguma coisa ficar errada lá, ele vai dar um jeito de expelir aquele vírus, aquela incorreção, aquela falta de harmonização ali, ela vai ser expelida, ela vai ser expulsa. Ela vai causar um reflexo no corpo. Então, cuidado, porque as doenças não começam no corpo, elas começam na mente. Neuropsíquico, tá? Imuno, endócrino, fisiológico. Tá tudo interligado. Então, até a próxima, até o próximo vídeo, até a próxima reflexão. Vamos à terapia holística.